Prezados ouvintes, vocês estão de parabéns como comunidade, porque incluíram na festa da padroeira, assim, vários, não só temas, mas causas relevantes para o reino de Deus, causas relevantes para a nossa vida. Hoje eu fui convidado para falar da causa indígena como nossa causa, e me sinto muito à vontade aqui em Itaquera falar sobre este tema, nesta terra dos Guarani, que denominaram esta terra terra dura. Vocês sabem isso certamente. Itaquera quer dizer terra dura no antigo Guarani, mas isso já antes que Anchieta veio para evangelizar e catequizar esses índios, fazer a sua catequese. E depois se vê um pouco, porque o meu tema hoje modifiquei um pouquinho, o progresso que ameaça vida e bem viver dos povos indígenas. Então depois veio esse progresso, a antiga aldeia se transformou em fazenda, 2 fazendas, uma era dos carmelitas aqui. As fazendas, depois vieram loteamentos, depois vilas, núcleos integrados na metrópole de São Paulo. O meu tema, então, o progresso que ameaça a vida e bem viver dos povos indígenas. Mas eu não quero levar vocês muito longe, assim, porque a nossa causa está em jogo ao falar dos povos indígenas. Então, eles fazem parte deste lugar, desta comunidade, e por isso agradeço o convite que recebi para falar sobre esse tema. E muitas vezes eu me perguntei, desde os anos 80 estou nesse trabalho do CIMI, me perguntei por que ao lado dos índios e dos pobres vivemos sempre em conflito. Sempre tem conflito. Eu era secretário nacional do CIMI lá, como Jó, sentado. Então toda hora veio notícia ruim de alguma região do Brasil, de Yanomami, Pinaché, Caincangue no sul, Guarani, e de todos esses povos ameaçados. E a gente se pergunta por quê, quais são as causas desta ameaça, desta vida dos povos indígenas. Então, eu detecto sempre 3 grandes conflitos que vivemos hoje, por todo canto, sim, são universais neste mundo globalizado. O primeiro conflito é a acumulação. Todos querem mais e mais, então junta. A acumulação dos bens por minorias que oprimem, excluem os pobres da mesa comum, que ocupam as terras indígenas e os territórios dos migrantes. Os migrantes são um fenômeno mundial, povo que está chutado das suas terras, e então vem pelo Acre, entram lá os haitianos no Brasil e param lá aos pés de uma paróquia que está cuidando deles. Então a gente às vezes escuta, por que não fica na terra deles? Porque a terra é tomada, os índios também. A metade dos índios vive hoje na grande cidade. Uns 900 mil indígenas, a metade, 450, vivem na grande cidade. Por quê? Porque cidade é muito bonita para eles? Não. Nas cidades são desprezados. Lá em Manaus, onde eu vivi um tempo também. Então os índios se disseram que são peruanos, porque um peruano é mais respeitado que um índio, lá em Manaus, uns tempos atrás. Então, primeiro a acumulação. Depois, o segundo grande conflito
é o desprezo do outro. Os povos indígenas são estes outros, parecem ameaçar os modos diferentes de viver e pensar. Então se diz, às vezes se escuta isso, são preguiçosos, os índios são preguiçosos. Quem não já ouviu isso assim? Porque trabalham o necessário, nós trabalhamos o desnecessário, mas é sistêmico e a gente não tem nem como escapar. Não sabem trabalhar a terra tem que render muito, eles produzem alguns sacos de milho, que para isso, não dá para exportar. A nossa terra é para exportar? A gente pode perguntar. Então, o outro é concorrente neste sistema e não irmão. O outro é concorrente. É preciso ser melhor. É preciso a terra dele. É preciso fazer ele menos para poder sobressair. Uma vez, saindo da missa, aqui em São Paulo, uma senhora muito piedosa me perguntou: os índios comem ainda gente? A gente escuta isso. Vocês comem ainda gente? Sim, este preconceito que se traduziu desde o início, desde Anchieta para cá. Então, primeiro, a acumulação, cada vez mais. Depois, desprezar o outro. E o terceiro, a aceleração. Assim, o terceiro conflito e desafio, a aceleração dos processos de trabalho, da produção, em função do lucro, cada vez mais rápido. Temos que trabalhar, o pessoal fica doente depois de infarto e estresse. Então, porque se trabalharmos mais e mais rápido, produzir produtos para produzir produtos que não precisamos, para gente que não gostamos, com dinheiro que não temos. A economia funciona com dinheiro que não temos, assim. Nos Estados Unidos, a metade de dinheiro são empréstimos, são dívidas, e aqui também dívidas, empréstimos, capital fictício que não existe só no papel, mercados de ações, negócios financeiros. E nós temos um programa próprio, assim, somos campeão desta aceleração PAC. Como se chama isso? Programa de Aceleração do Crescimento. Cada vez mais rápido, acelerar este crescimento e ficar doente. Então, esses três conflitos são produzidos pelo sistema capitalista que podemos descrever como um sistema de concorrência, um sistema baseado na expansão, sempre mais, sempre maior, e um dia vai terminar, porque a Terra é limitada. Então, na colonização foi expansão em cima dos outros países. Então vamos conquistar mais um país. Agora tudo está conquistado, então vai para dentro. Então vamos chutar os índios da terra, não produzem, são preguiçosos, então nós fazemos mais. Um fazendeiro me disse uma vez no Mato Grosso do Sul: os índios podiam dar a terra para nós e nós pagamos uma pensão vitalícia para eles. Se essa for a solução é trabalhar na terra dignamente, sem estragar esta terra. Então, a expansão, o crescimento, baseia-se na extensão de terras, maquinário, adubos químicos, sementes genéticos modificados, sempre para produzir mais. É ruim essa comida geneticamente modificada. Esta galinha que cresceu sem ver algo de verde lá fora, recebeu tudo lá abaixo da luz, dia e noite, e nós comemos com gosto ou desgosto. Este modelo despreza saberes antigos, saberes das comunidades locais, empobrece os solos. Nós sabemos tudo isso. Então, só para dizer, por que este conflito? Porque este conflito com os povos indígenas vive sempre porque querem a terra deles, e com isso os mata. A cultura se destrói, a cultura destes povos. E a gente pode se perguntar por que funciona este sistema até hoje.
Porque se é tão ruim como eu estou dizendo, todo mundo podia dizer, não, é ruim, vamos trocar. Porque alguns são beneficiados com este sistema, alguns ganham. Nós sabemos isso dos jornais, como ganham por trabalho ou por corrupção. Na academia das elites, nos pronunciamentos dos governos, nos ONGs de cooperação desenvolvimentista, se escuta só, não tem alternativa, não tem outro caminho, só isso. Vocês, estando casados, podiam se sentar na escada, ela está limpinha, assim, para descansar, porque quem tiver a necessidade, assim, para ficar à vontade, não muito cansado. Então, o que vale no discurso público são as propostas do mercado. O mercado entra como senhor, o mercado não gostou, o mercado está cansado, o mercado regulamenta, assim, como um supremo senhor que é responsável por tudo, é o senhor mercado. Do crescimento, ele quer competição, quer aceleração, quer consumo e tudo isso. O capital, a riqueza, na mão de poucos. Se olharmos para a estatística, melhorou a vida de muita gente, assim, mas a pirâmide social, os pobres aumentaram, os muito pobres aumentaram e os muito ricos também aumentaram, tem mais do que 10 ou 20 anos atrás. Então, assistimos a um processo de ocupação de espaços limitados, que ainda restam em cada país. Amazônia, todo mundo vai para a Amazônia, podemos cortar as árvores, jogar lá um pasto para o gado. Terras indígenas não produzem, vamos ocupar as terras deles. Na mesa da presidenta tem 15 terras prontos para entregar, só homologar, é o último ato das terras indígenas, a homologação, depois já foi tudo aprovado, tá? Mas não homologa. A gente se pergunta por quê? Porque tem os fazendeiros na porta e dizem, não homologue essa terra, nós queremos ela não é nossa, mas nós podemos fazer muito para exportar, para aumentar o lucro da nação e assim adiante. Então, é um sistema que não tem futuro em que vivemos, porque só pensa, vivemos do crescimento, o crescimento vai parar, não tem mais para onde crescer, não tem mais terras para ocupar, ainda estas poucas terras indígenas podem ocupar ainda neste século, mas depois não tem mais, então está sem futuro. A migração mundial nos mostra que não existem mais ilhas de bem-estar neste mundo globalizado, estamos todos conectados e sem fronteiras. Para os povos indígenas não tem lugar neste sistema. Então, de uma certa maneira, nós lutamos contra o sistema. Pode mudar os governos, sempre, infelizmente, temos que ser contra, porque nenhum governo vai se arriscar a ser a favor dos índios, assim, pronunciadamente, porque aí ele tem a ala podre e rica contra si do dinheiro. Então, o capitalismo agroindustrial representado pelo Estado caminha para uma solução final. E na monocultura, o latifúndio, o agronegócio. Então, como se pode pensar neste contexto, nesse panorama, o bem viver como paradigma dos povos indígenas, não só, mas de todos nós. Todos nós queremos bem viver, não só viver do mais. Um novo projeto de vida propõe contra o vício da acumulação a redistribuição. Jovem rico fala com Jesus, já fiz todos os mandamentos, foi sempre no templo, tudo está feito.
Então, quer ser perfeito, quer a vida eterna, realmente, como sua pergunta, então vai vender tudo e segue-me. Não precisamos vender tudo, mas pensar, este bem viver tem que ser para todos, não só para alguns. Então, isso os índios nos lembram sempre. O reconhecimento contra a aceleração do desprezo do outro, a aceleração dos processos de trabalho. Aí somos nós freios de emergência. Este trem do desenvolvimentismo vai para o abismo. Então não terá mais índios, nem terá mais não índios, todos estamos neste trem. E de uma ou outra maneira, então nossa missão também como cristãos é frear este processo, depois eu falo como. Então lutamos pela dignidade dos pobres, pela dignidade dos outros, lutamos pela dignidade da terra, nação, lutamos pela dignidade do povo de Deus na igreja, pela mulher, lutamos pela dignidade da vida, bioética, como paradigma planetário, a vida em primeiro lugar. No discurso público, o projeto da vida plena para todos desapareceu totalmente, porque o discurso público é concorrência. O mais forte, este será o vencedor. Exatamente neste momento, então, emergiu entre os indígenas latino-americanos este paradigma do bem viver, uma proposta alternativa. A gente, claro que ficamos atentos, então, eles têm uma alternativa como proposta sim, mas como realização ainda não. Mas em todo caso é bom que alguém ainda tenha coragem de pensar a utopia, porque hoje, dizem os cientistas, vivemos num mundo pós-utópico. Não tem mais utopia, só tem esta realidade, não tem alternativa. Se não tem alternativa, então seria embarcar na morte de grande parte da humanidade. E pelo próprio Evangelho temos sempre alternativa. Então, a proposta alternativa de origem quechua, que já é antiga, mas agora foi novamente desenterrada, do bem viver, o summa causai, como chamam, é uma utopia política não muito distante do reino de Deus. Ambos são precedidos ou precisam Pachacuti, como eles chamam. Pachacuti é a reviravolta, o que está embaixo para cima, está em cima para baixo, um Pachacuti cósmico, porque realmente nós podemos chamar de ruptura sistêmica que precisamos. Então esta proposta do bem viver surgiu na discussão das constituições do Equador e da Bolívia. Então, em oposição à lógica do capitalismo, viver melhor, esta é a lógica do capitalismo, viver melhor. E hoje morremos porque vivemos melhor. Infarto de coração, sobrepeso, e tudo isso vocês conhecem, estas doenças do bem viver melhor, mais e sempre mais, até espocar. Então, a vida humana, nós queremos o bem viver, não o viver melhor com mais à custa dos outros. A vida humana de todos em harmonia com a natureza. O Papa vai publicar uma encíclica aqui uma semana sobre a ecologia. Todo mundo sabe, a natureza não aguenta mais, o pobre ainda aguenta. E vai morrer, ninguém vai ser, mas a natureza se não aguenta, aí atinge todos. O sonho, vocês conhecem um pouco esta problemática. Então é no sentido de todos nós que seguimos um pouco o que estes índios nos dizem, propõem ruptura com esta sociedade de desigualdade, construir uma sociedade
que busca unidade na diversidade, das culturas, dos povos indígenas. Nesta diversidade vivemos o Evangelho, porque o Evangelho não tem cultura, o Evangelho entra em todas as culturas, dá a viver a boa notícia e o bem viver. Garantir os direitos universais para todo mundo, construir relações sociais, edificar uma convivência solidária, consolidar relações de trabalho e lazer que libertam e não escravizam. A escravidão foi abolida quando não era mais rentável. Então era mais rentável assim contratação individual do operário. E parece até hoje é mais rentável do que a escravidão. Em alguns casos volta esta escravidão, condições de escravidão. Então edificar uma convivência solidária que nós sentimos com o outro e não só para nós, este individualismo, e aprofundar a construção de uma democracia representativa, participativa, deliberativa. Sabemos como é complicado a nossa democracia. Não queremos ditadura, não. Queremos aperfeiçoar essa nossa democracia, que é importante, que ela não depende dos subsídios que estão discutindo, dos subsídios daqueles que depois fazem as cobranças, o voto. Que seja realmente o bom senso que vai para frente. O bem viver é um conceito, então, longe dos parâmetros do crescimento econômico. Se olhamos para a natureza é muito sábio. Uma onça, um tigre lá na Amazônia, ele mata 5 reis, 5 gados, ou outros animais? Não. Mata um, come e descansa. E no outro dia, se ele precisa, vai procurar outro. Nós matamos logo 5, 6 para fazer o que? Colocar na geladeira. Então precisamos de uma geladeira. Então já estamos nesta máquina para vender, para levar para fora. A natureza e os povos indígenas ainda têm muito desta sabedoria da natureza. Nada por excesso. O suficiente para bem viver hoje, em paz com os outros. Este bem viver inclui também a comunidade, inclui o cosmos, a natureza. Bem viver com a natureza. Todo mundo diz, mas na hora H é difícil a gente avançar neste bem viver com a natureza. Então vinha a encíclica, depois veio a Conferência de Paris, e todos fazem bons propósitos, mas a longo prazo talvez vai para frente. Então o bem viver é a prova que a sabedoria dos povos indígenas, da natureza, é possível fazer alternativas. É possível construir outra vida. Eu conheço pessoas que se empenharam muito no desprendimento. Essa era a vida religiosa. Por que pobreza como voto da vida religiosa? Para se desfazer do supérfluo, viver com o necessário para que todos possam ter o necessário. Então, bem viver como construção do reino de Deus. Os cristãos fazem a leitura do bem viver como uma expressão da sabedoria do reino, como desapego em benefício de todos. Para nós é difícil, se eu como pouco menos carne, depois vão matar menos gado, depois vão devastar menos árvores, depois vão ter melhor ozônio, se pensar isso. Mas se todos criamos esta consciência,
vai mudar, e é possível mudar. Então, despojamento como exercício cotidiano que envolve todas as dimensões da vida. Despojamento significa desapegar-se dos privilégios e soltar ao vento desejos, saberes, objetos que criam dependência. O desapego é central para a construção de uma vida inteira, livre e para todos. O desapego como ascese, se falava antigamente mais, como exercício de se livrar do desnecessário para que todos possam usufruir o necessário. Então, este desapego é um exercício ascético de uma função social que desestabiliza o sistema. Imagine se todos nós, bom, eu tenho um ferro para passar roupa, eu posso emprestar isso para minha vizinha e para este que mora andar embaixo também. Não precisamos cada um ter um ferro, se compra menos. O comércio dos ferros vai à falência. O comércio dos ferros é a exploração de metais e assim adiante. E nós aprendemos a socializar nossos bens para todos. Não precisamos cada um individualmente tudo. Podemos partilhar muito, porque é um bom exercício partilhar. E é uma intervenção neste sistema que sempre quer produzir mais. Entra em colapso, sim que entre. É importante, porque assim não vai cada vez mais ferros comprando e vai parar, porque são metais que são jogados fora. Então, nossa sociedade vale muito empreendedor. Então, desempreendimento, parece ele está na contramão do sistema. Ele não corresponde àquilo que se espera hoje. Faltaria o espírito empreendedor para quem é desempreendido, que se solta, se livra, desapega das coisas. Nesse mundo parece estranho situar o desempreendimento no centro da vida ativa, vivida como vida inteira. Com menos coisa, viver melhor. Essa é a nossa proposta. Vocês sabem quantas coisas, se você tem 3 casas, quanta preocupação dá com aluguel, com renovação, com lotação e tudo isso. Se você só tem a sua, já facilita bastante. Assim, contudo, desprendimento como sabedoria é pressuposto da justiça para todos. Desprender-se de algo não significa simplesmente abrir mão de algo, sofrer, ser frustrado. Significa deixar algo ser, deixar algo livremente existir, algo que estava ameaçado pelo apego e pelos desejos e objetos. Como sabemos, os parasitas, estes são assim, se apegam nas árvores, nas plantas, nas doenças. Como livramos animais e árvores de parasitas que lhes roubam a energia vital? As coisas que temos demais são estes parasitas em nossas vidas. Vamos ver o nosso armário, das nossas roupas. Assim nós também temos necessidade de nos livrarmos de apegos parasitários que nos roubam a energia. Contra esses parasitas que nos roubam a energia, o Papa Francisco formulou uma série de imperativos anti-roubo. Não deixemos que nos roubem a esperança. Evangelii Gaudium. Estão todos no Evangelii Gaudium. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Parece que o Papa está também rodeado por um bando de ladrões, assim. Por isso ele formula estes imperativos anti-roubo. Sem liberdade e energia, a vida começa a murchar.
O apego cerceia a liberdade e o fluxo energético. O desprendimento, em sua forma individual, pode ser compreendido como conversão e ascese. Em sua forma comunitária, coletiva, sociopolítica, como ruptura e solidariedade. Em consequência disso, os místicos se encontram sempre na contramão do sistema. Jesus se encontra na contramão do sistema. Os parentes vieram, tira ele para dentro de casa, ele está louco, disseram de Jesus. Se compreende, dizem também de nós quando falamos estas coisas, está louco, não dá, não tem alternativa. Então, em consequência disso, encontramos sempre na contramão, portanto, na luta. Se queremos realmente que os povos indígenas sobrevivem, precisamos cavar no fundo do sistema, derrubar ao menos algo progressivamente para ter um espaço. O bem viver não é para mim, diz Jesus, é para os outros. Os outros Jesus ajudou, para si mesmo não soube fazer nada. Lutamos como servos para que ninguém precisa ser servo. Anunciamos o reino de Deus como libertação da servidão, nos fazendo servos de todos. Evangelho, não estou inventando. Como cristãos, compreendemos a vida boa para todos como sabedoria do reino, sem privilégios, sem prestígio. Era a primeira tentação de Jesus, dar privilégios para ele quando o demônio veio. Você vai cair do templo, então os anjos vêm e dão prestígio para vocês. A ascese para nós é libertação do supérfluo para que todos possam ter o necessário. A ascese é o produto e o protesto contra nossa humilhação como consumidores, que come nossa alma, e contra a exploração, a exclusão e a fome dos outros. O motivo profundo deste despojamento, deste menos, deste freio, é a solidariedade e a participação de todos. Então, falei dos parentes de Jesus, era no Evangelho de hoje, oficialmente previsto. Parentes então saíram a agarrá-lo porque dizia que estava fora de si, e os doutores da lei diziam que ele estava possuído pelo demônio.